Historiador, escritor, professor há muitos anos e colunista de jornal, de rádio e televisão, uma carreira que foi se apresentando aos poucos, porque Leandro Carnal começou impressionando pelos seus textos, pelas suas conferências, acabou sendo chamado para entrevistas, acabou atraindo a atenção dos jornalistas, acabou sendo convidado a escrever ou a se manifestar regularmente, acabou se tornando uma figura pública muito conhecida. E agora lançou um novo livro, que se chama Diálogo de Culturas, mas diferentemente de publicações anteriores, este livro não é propriamente um livro tematizado com uma questão sobre história, por exemplo, que é a especialidade do professor Carnal. É um livro que reúne as crônicas escritas nos últimos anos pelo professor Carnal, que está comigo na linha para falarmos um pouco deste lançamento. Bom dia, Leandro Carnal, bem-vindo ao programa. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Prazer tê-lo aqui. Eu queria ter tido mais tempo para examinar seu livro com prazer, mas pela primeira leitura que eu fiz, gostaria de notar que alguns temas aparecem com bastante frequência. Eu diria que são alguns temas morais. Inveja, a ambição, a questão da amizade, a importância de ler, a questão da mentira. Você frequentemente aborda questões que têm a ver com a moral? Com frequência, porque acredito que uma das respostas que a história e a filosofia possam dar para as pessoas diz respeito a uma reflexão sobre o comportamento prático e cotidiano. Então, há muitas crônicas que eu fiz ao longo deste último ano para o Estadão, que resultaram no livro Diálogo de Cultura, da editora Contexto, crônicas que tratam de uma tentativa de aprofundar, historicizar, ver raiz genética de um comportamento humano. Tal como fez Montaigne, naturalmente eu não tenho o brilho nem o gênio de Montaigne, mas o modelo dele nos seus ensaios é aproveitar pequenas ou grandes questões para fazer uma reflexão. Então é verdade, como você disse, que o livro não é monotemático, mas existe um autor. E existe um autor que percorre, uma preocupação que percorre o que regem nossas ideias, como funcionam nossas atitudes, quais as orientações dos nossos comportamentos, quais os objetivos das coisas que são ditas e omitidas, e uma história de todos esses sentimentos. Então, leitura, comportamento, psicologia social, tudo isso faz parte das crônicas que nós selecionamos e que tenham validade para o leitor. Agora, estas crônicas têm um sabor particular, porque além de serem abordagens de temas que, em última instância, fazem fronteira com a filosofia, são também a expressão de um escritor, de um estilo, portanto, de uma maneira de colocar as coisas. E eu sinto no seu estilo, não sei se me equivoco, como que uma suave ironia, eu diria, ou um cuidado, uma prudência de não fechar propriamente uma posição, mas olhar com um certo humor para as fraquezas e as virtudes de todas as posições. Estou certo ou estou errado? Eu acredito que sim, a suave é uma tentativa sua até de me tornar mais doce. Eu acho que eu tenho uma estrutura irônica, diferente da nossa tradição, que a gente vê desde o século XIX, que o Brasil é um país da chalaça, é o Brasil do deboche. Eu prefiro a ironia um pouco mais racional, porque ela anda de mãos dadas com a própria ideia filosófica de afastamento para observar o objeto. Eu tenho desconfiança das posições dogmáticas, e se há algo que atravessa todo o livro, é a desconfiança das pessoas que apaixonadamente adotam um ponto de vista, identificam o ponto de vista como o bem supremo e atacam todos os outros pontos de vista como um mal que deve ser eliminado. Eu acho que todas as posições, elas têm virtudes e defeitos, não é relativismo absoluto, mas é a capacidade de afastamento do objeto. Há coisas que não podem ser defendidas nem do ponto de vista relativista, como, por exemplo, o racismo, como, por exemplo, a pedofilia. Mas nos nossos sistemas morais,
na crença ou na descrença, entre religiosos e ateus, entre pessoas adeptas da alta cultura e da cultura popular, todas essas questões dizem respeito a uma dificuldade de eu me diluir por completo num objeto e ver, não, esse é o nec plus ultra, esse é o que nada existe além, esse é o total. Então eu consigo, inclusive, nas minhas paixões culturais e literárias e históricas, eu consigo um certo afastamento que eu acho um sinônimo do pensamento crítico, e não ficar diluído num sistema. Todos temos os pontos cegos, todos, eu inclusive. Eu gosto de ter consciência dos meus pontos cegos. Acho que essa é uma grande dificuldade, vermos exatamente aquilo que é mais desafiador para nós mesmos e, de uma certa maneira, enfrentarmos talvez aquela que seja talvez a maior tentação do homem, que é a idolatria de si mesmo. Mas eu queria abordar por um outro lado o seu livro, recordando uma frase de Jorge Luis Borges, do escritor argentino, que certa vez disse o seguinte: eu sou um leitor hedonista, só leio o que me dá prazer. Eu queria lhe perguntar se você é um escritor hedonista, se você só escreve sobre o que te dá prazer. Borges teve uma grande vantagem sobre mim, que é a genialidade de Borges. Essa é uma vantagem expressiva, né? E acho que à medida que ele foi ficando sério, ele pôde se fechar ainda mais no seu universo brilhante, erudito, genial e criativo. Eu sou uma pessoa que sou obrigado a ler muitas coisas, até porque eu sou professor. Então eu sou obrigado a ler coisas que não necessariamente eu goste. Para preparar um tema obrigatório do meu programa de aulas na Unicamp, eu tenho que ler além do meu prazer. Mas na hora de escrever, e graças à liberdade absoluta que eu tenho no Estadão, de fato eu só posso escrever sobre aquilo que me cause uma certa fruição pessoal, inclusive sobre temas dolorosos, mas que me causa essa fruição pessoal. É um exercício de autoconhecimento através da cultura. Eu acho que é um diálogo porque eu estou dialogando comigo, com os leitores. Cada leitor, como diria Humberto Eco, me recebe como uma obra aberta e reconstrói seus próprios significados e seus significantes. E é também de culturas, um dos temas que eu mais trabalho, ou seja, daquilo que dá sentido ao meu universo. Então, sim, eu sou um hedonista, mas no sentido não do hedonismo puro, clássico, greco-romano, mas muito mais da escola de Epicuro. O prazer não está no excesso nem na falta. O prazer está numa boa refeição, com bons amigos, ao redor de uma boa mesa, com ideias inteligentes. Não da vida orgiástica do hedonista, nem da vida de renúncia do estoico, mas de uma vida, como diz Epicuro, deve-se honestamente viver e honestamente morrer. Bem, Leandro Carnal, é um prazer conversar consigo e eu sinto, tanto nas tuas colocações quanto no livro, no que eu pude examinar do livro, que esta presença suave, como eu disse, de humor, caracteriza também estes escritos como aquilo que podemos chamar de literatura, porque marca com estilo e, portanto, eu quero convidar os ouvintes a se darem este prazer também, que é ler Diálogo de Culturas, este livro de crônicas, de comentários, de artigos de Leandro Carnal, com quem eu tive o prazer de fazer esta pequena entrevista. Os teus temas, na verdade, dão margem a muitas horas de conversa, mas eu estou no tempo do rádio. Então, peço perdão pela brevidade da nossa conversa e desejo muita sorte ao lançamento ao livro. Muito obrigado, Fábio, e um grande dia para os nossos ouvintes.